דוד השם הוא ילוחסה בנאות השם יביצני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Amém. Pessoal, bom dia. Graça e paz a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos no último capítulo do livro de Juízes. Chegamos ao fim, do nosso estudo bíblico do livro de Juízes. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã, por esse tempo que nós passamos diante da tua palavra. Obrigado por mais um dia, que o Senhor venha nos edificar, cumprir o propósito, que tenhamos um tempo de qualidade na tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Estudo no livro de Juízes, capítulo 21, último capítulo. Vale lembrar que o livro de Juízes se baseia especificamente naquela realidade, Sempre na mesma realidade de que o povo não tinha rei, porém cada um fazia o que queria, Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. É sempre baseado nisso. Vamos ler alguns versículos para a gente poder fazer a introdução? Vamos lá? Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Gente, está bom até aí. Nós vamos ver que no último versículo vai fechar a história mostrando o contexto. Versículo 25 é o último versículo do capítulo 21. Como eu disse para vocês, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então aqui a questão é a falta de liderança, ok? Falta de liderança, embora as lideranças sejam muitas vezes algo difícil de lidar, a liderança é algo necessário para o povo de Deus, Está claro isso. O que vai acontecer agora nesse capítulo final é apenas a continuação do que a gente estudou na semana passada, que é a guerra civil, que eclodiu no meio do povo de Israel, a partir de um crime cometido pelos gibeonitas contra a concubina de um levita. Está claro isso? A gente continua dentro desse contexto, parece que a coisa vai melhorar, mas não vai. Então, nessa guerra, semana passada nós vimos que as tribos de Israel reduziram a tribo de Benjamim a apenas 600 homens. Lembram disso? A tribo foi reduzida a 600 homens, e a gente está falando aqui em quase a extinção de uma tribo. Isso é muito grave, porque as tribos de Israel vieram ali sob uma direção de Deus, vocês lembram disso, os filhos de Jacó. Então você vê a formação das tribos de Israel, de repente você tem esse ciclo quebrado, uma tribo quase extinta. Então isso é muito grave no mundo espiritual. E é isso que está acontecendo aqui. Apenas 600 homens sobraram da tribo de Benjamim. Quase extinta a tribo, por causa de uma guerra.
A gente queria que o livro terminasse bem, mas não termina não. Tá? A gente tinha essa expectativa que fosse um final de esperança, emocionante e tal, mas não é isso que vai acontecer não, no livro de Juízes. Não termina bem. Nós começamos no versículo 1, entendendo o seguinte, que depois que as tribos de Israel conquistaram a tribo de Benjamim e 600 homens fugiram. A gente tem que começar a ler o versículo 1 a partir desse ponto. As tribos de Israel conquistaram a tribo de Benjamim e sobraram apenas 600 homens que fugiram e se esconderam nas montanhas, certo? Aí a gente vai entrar agora no versículo 1. Diz assim, ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Isso aqui é uma decisão de ódio, né? Considerando que eles quase destruíram os benjamitas, 600 homens fugiram, a decisão aqui de todas as tribos de Israel é fazer um voto, fazer um juramento. E voto para o povo de Israel é algo muito sério, porque o voto é feito na presença de Deus, diante de Deus, e a quebra do voto consiste em você ter sobre a sua vida maldição. E a coisa acontecia mesmo. Se você fizesse um voto aqui diante de Deus e você não cumprisse o voto, maldição. Então eles vão fazer um voto aqui, um juramento entre eles. Por quê? Eles estão com raiva da tribo de Benjamim, por causa da guerra, e nesse afã de ódio, eles vão tomar a decisão de não permitir que nenhuma das filhas, ou todos os homens vão fazer um acordo. Nenhum de nós vai poder dar as filhas, as nossas filhas, para os benjamitas. E aí, como é que faz? Para pensar sobre essa decisão. O voto não pode ser quebrado, por causa da implicação espiritual. O não cumprimento do voto é uma quebra de um princípio que vai resultar numa maldição. Mas, poxa, como é que você fala uma coisa dessa? Só tem 600 homens restantes de uma tribo. E a gente sabe que a lei não permite que eles se envolvam com mulheres estrangeiras. Como é que eles vão reproduzir? Como é que eles vão continuar sobrevivendo? Eles vão entrar em extinção. Entendeu o significado disso aqui? Se eles só poderiam casar com mulheres do povo de Israel. Se o povo de Israel diz assim, a gente não vai deixar mais. Não, ninguém aqui, quem tiver filha, nenhuma delas, não vamos fazer um voto aqui, sagrado diante de Deus, que nenhum de nós vai deixar as filhas casar com os benjamitas. É uma sentença de extinção. Entendeu a gravidade disso aqui? Mas fizeram esse voto, sim, é um voto precipitado. É um voto precipitado, que vai extinguir a tribo de Benjamim, da face da terra. Esse é o problema, né? Você entendeu o contexto disso? É muito grave isso, porque eles não podem se envolver com mulheres estrangeiras, senão eles vão estar em pecado. Os homens de Israel não permitem que as suas filhas casem com eles. Os caras vão ficar sozinhos, vai morrer, vai extinguir a tribo. Isso é muito sério. Então esse foi um voto precipitado. Aí no versículo 2, o que vai dizer? Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. Mas não foram eles que decidiram. Eles tomaram a decisão precipitada de fazer um voto diante de Deus, de não permitir que suas filhas se casem com os benjamitas. E eles viram agora a gravidade do problema que eles causaram, da decisão que eles tomaram, que eles não podem voltar atrás. E por causa disso, versículo 2, eles vão começar a prantear e chorar, tipo assim, o que a gente fez? A ficha caiu. Entendeu? Já deu tiro, agora não tem como fazer a bala voltar. Como que nós vamos fazer agora? Depois que eles chegaram à conclusão que eles fizeram algo muito sério, eles perceberam que cometeram um erro entre eles mesmos. A gente acabou se prejudicando. Entende o contexto disso? No versículo 2, eles estão pranteando, por causa da decisão errada que eles tomaram. E no versículo 3, disseram, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso que hoje falte uma tribo de Israel? O irmão vai fazer pergunta para Deus? Entende? O resultado disso aqui foi a decisão deles, de tudo, né? A decisão é particular deles.
vai ter uma consequência. Eles perceberam que vai ter uma consequência, mas agora eles vão para Deus. Ô Senhor, por que sucedeu isso? Por que a gente tomou essa decisão? Que loucura, né? Então, essa lamentação deles diante de Deus envolve o desejo de que Deus lhes mostrasse um caminho para evitar a destruição da tribo. Então, por isso que eles estão falando aqui: Senhor, por que sucedeu isso? Que hoje falta uma tribo de Israel. Por que a gente chegou nesse ponto? Nós estamos nos autodestruindo, né? Eles são da nossa família, a tribo do Senhor, instituída pelo Senhor. Então, essa lamentação do versículo 3 mostra que eles têm um desejo de Deus mostrar o que nós podemos fazer para evitar a destruição da tribo de Benjamim. Porque os homens estão todos escondidos, os 600 que restam, não é? Como é que a gente pode reconstruir a partir dos 600 que restaram? Essa é a pergunta deles para Deus. Todo mundo entendendo o contexto aqui? Vamos ao versículo 4. Sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então a construção aqui do altar é uma expressão prática do desejo que eles tinham de que a tribo de Benjamim pudesse ser reconstruída. Há um desejo, mas agora há uma expressão prática. É como se você fizesse assim, ó: eu queria que Deus abrisse essa porta. Ah, tá, então vamos fazer um culto para poder pedir para Deus, entendeu? É isso que eles estão fazendo. Vamos oferecer um sacrifício, vamos pagar um preço, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha de oração para que Deus nos mostre o que fazer. Então, no versículo 4, a gente viu aqui a construção do altar como uma expressão prática do desejo de que a tribo de Benjamim pudesse ser reconstruída. E quem é que foi que destruiu? Eles. Eles. Nós somos assim, a gente destrói, depois a gente vai lá pedir para Deus consertar nossos erros. A gente faz errado e depois a gente pede para Deus: Deus, como é que eu faço para consertar? Entende? Todo mundo entendendo? Então vamos para o versículo 5. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. Então vamos entender esse versículo aqui. Nós sabemos que eles fizeram um voto entre eles, diante de Deus, né? De que nenhum homem iria permitir que suas filhas casassem com um benjamita. Fizeram um voto. Não pode ser quebrado. Mas nesse versículo 5, a gente descobre que eles fizeram um segundo voto. Existe outro voto que está sendo revelado aqui, é que quando eles foram lutar contra os benjamitas, eles disseram o seguinte: nós vamos convocar todas as tribos de Israel, quem não vier para ajudar a gente, nós vamos fazer um voto, nós vamos matar. Está revelado aqui, no versículo 5. Nós vamos convocar todas as tribos para se juntar contra os benjamitas, lembra? Os estudos passados. Só que quem não vier, quem não responder essa convocação, vai ter que pagar com a vida. Vamos ler o versículo 5 para a gente ver de novo. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor, quando nós convocamos? Porque se tinha feito um grande juramento, aí descobriram aqui outro voto, acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. Tem dois votos aqui. Um voto de que as filhas não poderiam casar com os benjamitas. O segundo voto de que aqueles que foram convocados para a guerra e não vieram, também vão ter que morrer. É voto. É igual você fazer jurar. Jurar, né? Estão entendendo? Todo mundo ligado. E agora, por que eles estão fazendo essa pergunta? Quem é que foi convocado e não veio? Quem é que foi convocado naquela época e não veio? O cara vai falar? Ele vai falar? Não vai falar. Eu fui, mas eu não. Eu fui convocado, mas eu não fui, não. Mas eles querem uma brecha nisso. Os que foram convocados, eles têm que morrer. Mas, ao mesmo tempo, os que foram convocados também não receberam, não fizeram o pacto de não entregar as filhas. Quantos entenderam? Vou repetir. Os que foram convocados e não vieram, eles estão agora
debaixo de um juramento de morte. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm nenhum tipo de aliança de entregar as filhas, porque eles não foram na reunião. Se eles não foram na reunião, eu chamei a reunião, certo? Chamei a reunião e falei, quem não vier, eu vou expulsar da igreja. Aí, então, chegamos aqui na reunião, nós fizemos um juramento. Gente, a partir de hoje, nós vamos fazer um acordo aqui, que as nossas filhas não vai casar com ninguém da igreja adventista. Certo? A pessoa, você jura? Todo mundo jurou. Aí a gente pergunta, tem alguém, no outro culto, tem alguém que naquela reunião não estava aqui? Aí o cara que não estava, ele vai ficar assim, fala ou não fala, né? Aí o Léo não estava na reunião. Se o Léo não estava na reunião, o Léo também não jurou. Se o Léo não jurou, significa que a filha dele pode casar com o Benjamita. Então, ela é uma esperança de recuperação. Eles estão procurando uma brecha no meio do aspecto legal para poder ter alguém que não obedeceu a convocação, que também não fez juramento. Se não fez juramento, então as filhas estão liberadas. O cara vai ficar em cima do muro. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Entenderam isso? Todo mundo entendeu, né? E eles estão procurando essa brecha. No versículo 6, diz, arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram, cortada é hoje de Israel uma tribo. Então aqui eles estão reclamando, estão arrependidos, porque eles lutaram contra a tribo de Benjamim, quase destruíram a tribo inteira, e por fim, por causa da raiva, eles resolveram fazer um voto de não deixar as filhas casarem com nenhum deles. São 600 homens que sobraram. E eles estão tristes aqui. Estão dizendo, estão arrependidos, versículo 3, acerca da tribo que foi cortada. E está correndo o risco de se extinguir. Entendido? No versículo 7, eles vão fazer a pergunta, como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Onde é que a gente vai conseguir mulher? Onde é que nós vamos conseguir mulher? Porque, entendeu? Né, Dudu? A sua não pode casar, a Nathalie também não. Como é que faz? A Bianca também não pode. Onde nós vamos arranjar para casar com os benjamitas? Ou não vão deixar eles se extinguir? Vocês estão dentro da história? Estão. Então eles estão fazendo a pergunta no versículo 7. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? São 600 homens. Se a gente quer preservar essa tribo, para cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter que arranjar mulheres para poder casar com eles. Mas as nossas filhas não podem. Ok? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. Como é que nós vamos fazer? Viu como que o juramento é pesado? Fizeram besteira, tomaram decisão precipitada, e agora eles estão presos e acuados dentro de um juramento. Se quebra o juramento, nós vamos ter maldição. Né? Vai ter que fazer voto. Seria bom se fosse assim hoje, né? Na verdade tem maldição, mas não era assim tão rápido como aqui. Aqui a consequência vem de uma vez. Mas seria bom, né? Quando a pessoa pega e fala assim, vou fazer um voto, eu quero ser membro da igreja. É voto, né? Aí a pessoa fala assim, eu quero ser membro dessa igreja. Você quer ser membro da igreja? Eu quero. Aí vem aqui na frente. Né? Irmão, você sabe o que é ser membro de uma igreja? Sei. O que é ser membro? Você tem responsabilidade, não? Entendeu? Comunhão, aquela coisa toda. Ajudar no desenvolvimento da igreja. Tá certo? Não, conta comigo. Todos vocês passaram por isso, não passaram? Quando vocês foram na minha sala lá, todo mundo aqui foi na minha sala. Conversar comigo dizendo que queria ser membro. Aí vocês vão saber que eu não falei para vocês, não, vocês têm que ficar aqui. Nenhum de vocês vai dizer isso assim, o pastor falou, não, você tem que ficar aqui, que aqui é melhor que em qualquer lugar, eu vou te dar um carro. Vocês não ouviram isso. A maioria ouve assim, tem certeza? Né? Aí depois membro da igreja, toma a Santa Ceia como honra, primeiro, fica feliz, bate foto, aparece na frente rindo, é lindo, não é? Depois nunca mais aparece na igreja. Vocês acham que isso no mundo espiritual tem implicação? Lógico que tem. Lógico que tem implicação. Ninguém obrigou você a fazer voto. Ninguém obrigou você a fazer voto. Você fez o que quis. E tem implicação no mundo espiritual. Muita gente está vivendo problemas espirituais por causa disso. Estão procurando saber de onde está vindo o problema. Às vezes nós esquecemos que nós fizemos um voto.
E nós não honramos o voto. Porque quando você faz o voto, você faz diante da comunidade, diante de Deus. E voto para Deus é coisa sagrada. Entendeu? Então a gente não retrocede de voto fácil, não. Tem que saber, ué. Aí fica a dica para as pessoas que levam a vida de qualquer jeito. Mas por quê? O que houve? Sumiu, irmão? Né? Nós estamos aqui, né? O que você veio fazer aqui, então? Não é porque não. Você veio fazer o que aqui? Alguém te obrigou? Entende como que o povo de Deus? Então você vai juntando esse monte de iniquidade, esse monte de quebra de princípio, aí você vê o saldo da vida espiritual de muitas pessoas de igreja. Não vai para frente, é tudo agarrado, é troço dando errado. Aí você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Essa pode ser uma resposta de princípios que nós quebramos, mas que nós esquecemos. Então a ênfase aqui no livro de Juízes sobre o voto é para a gente lembrar que Deus não mudou. Certo? Deus é o mesmo, Deus não mudou. É o mesmo Deus. Então esse mesmo Deus está causando preocupação para esse pessoal aqui, porque estão desesperados. A gente fez um voto. Como é que nós vamos fazer para quebrar esse negócio agora? Entendem isso? Então no versículo 7 eles vão fazer a pergunta: como é que nós havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor. Não tem nem espaço aqui para suborno. Vai ficar complicado, porque eles temem a Deus. Versículo 8. Eles vão dizer, e disseram, vamos procurar um caminho. Há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá. Estão dizendo, por favor, alguém de vocês não vier naquela reunião de sábado aqui, onde nós fizemos um voto. Entende? Alguém de vocês ficar em casa quando nós convidamos para vir aqui na reunião, porque quem estava aqui votou, quem estava aqui fez um voto diante de Deus, fez um juramento. Tem alguém, por favor? Estão procurando. Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma das nossas filhas lhe daríamos por mulher. Como é que vai ser? Versículo 8. Disseram alguns das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à assembleia. Aqui eles descobriram no versículo 8. Quando eles perguntaram, há alguns das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à assembleia. Aí descobriram. O pessoal lá de Jabes de Gileade não veio, não. O pessoal que mora lá no Santa Mônica não veio na reunião, não. Então é eles. Entendeu? É uma desobediência que deu uma abertura para resolver um problema. Mas o pessoal que não veio não está ameaçado de morte também? Entenderam? Estrategicamente, eles estão usando ou tentando usar um erro para corrigir uma decisão errada. Eles querem usar um erro para corrigir uma decisão errada. Eles estão procurando. Eles têm tanto medo das consequências espirituais que eles estão tentando fazer uma manobra no meio, né? Porque o mundo espiritual é assim mesmo. É uma matemática fechada que, se você não souber trafegar no meio, ele te pega. E aí vem essa pergunta: há alguma das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à assembleia. Então tá bom, nós vamos atrás desse povo. Versículo 9. Porquanto, quando se contou o povo, na hora que a gente estava fazendo a reunião, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. A gente viu todo mundo, mas o pessoal lá do Barra Aparecida não veio. Entendeu? A gente percebeu ali que não estava Jaque lá, mas o Robson na reunião. Eles lembraram, quando a gente começou a contar as tribos das pessoas que estavam na reunião, nós percebemos que o pessoal de Jabes de Gileade, eles não estavam ali. É uma porta, né? Entenderam? Versículo 10. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes. Vamos lá. Atrás do pessoal que não veio na reunião. Com dois propósitos, né? Nós temos um propósito de puni-los, porque eles não vieram na reunião. Mas ao mesmo tempo a gente pode encontrar uma porta aberta, porque eles também não juraram. Entenderam isso? Que coisa complicada. A Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes. E lhes ordenou, dizendo, ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade,
e às mulheres e aos meninos. Então vocês vão lá e vão matar aquele povo. Por quê? Porque eles foram convocados para a reunião, mas eles não vieram. E nós fizemos um voto entre a gente que quem não viesse a gente ia matar. E aqui na Metodista, daqui para frente vai ser assim também. Quem não vier na escola bíblica. Vocês estão entendendo, né? Entenderam? A intenção aqui, número 1, é cumprir o voto de punir quem não atendeu a convocação de vir para poder lutar contra os benjamitas. A primeira intenção é essa. Mas existe uma orientação a ser seguida no meio disso aqui. Vamos ver, versículo 11. Todo mundo está entendendo até agora? Porém, isto é o que haveis de fazer. A todo homem, a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente, destruireis. Ou seja, vocês vão destruir, vocês vão punir a todo homem, vão matar todos os homens. Eles não vieram na reunião. E vocês vão matar toda mulher que não é virgem mais. Certo? Vocês vão matar. E as que são virgens, as virgens não vão precisar. Entendeu? Então, a intenção aqui é cumprir o voto, de punir as pessoas que não vieram na convocação para lutar contra Benjamim. Mas a orientação aqui no versículo 11, eles vão ter que, no meio dessas mulheres ali, eles vão separar as mulheres virgens que sobraram. A gente vai abrir uma concessão aqui. Não vieram, mas pelo fato de serem virgens, a gente vai poupar para atender a outra demanda da gente. Entendeu? Eles estão procurando um caminho. Isso chama atenção, o temor, por causa do juramento. O temor, por isso que eles estão nessa manobra toda. Eles temem a Deus, por causa disso, eles estão procurando um caminho. E, ao mesmo tempo, eles querem resolver o problema deles, porque, afinal, eles destruíram os benjamitas. E se os benjamitas sumirem da face da terra, eles vão ter que prestar conta com Deus. Ok? Versículo 11. Eles vão ter que punir a todos que não atenderam a convocação, matando os homens e todas as mulheres que já haviam se deitado com um homem, ou mulheres que não são mais virgens. Mas eles vão poupar as virgens para a futura aliança com os 600 benjamitas restantes. Então é complexo, né, a gente entender qual é a informação que Deus está dando para a gente aqui nesse estudo. E que a gente vê, a primeira coisa que me chama a atenção é a realidade da seriedade do voto. A primeira coisa que chama a atenção é isso. Como que votam é uma coisa séria, não é? Você falar, eu tenho compromisso com esse negócio aqui, tem, entendeu? Vamos lá. Versículo 12. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Aí fica também essa importância para os jovens da igreja, né, as meninas jovens da igreja, com a validade disso no mundo espiritual, certo? Os valores de Deus para essa coisa toda, certo? Então, se às vezes a gente pensa que é banalizado as coisas, a gente sabe que nós vivemos num tempo onde é muito difícil a gente fazer esse tipo de preservação, né, por causa desse mundo, mas vocês que têm filhos, né, novos aí, eu gastaria tempo com isso. Eu gastaria tempo com isso. E ensinar isso, enfatizar as meninas, também os homens, né, enfatizar o valor da pureza para Deus, certo? Nós não vamos aqui condenar, senão nós vamos condenar 90% da população.
mas a gente tem que defender esses valores para os nossos filhos, apesar de nós termos cometido erros. Tá? Não estou fazendo julgamento aqui, nós cometemos erros. Mas se a gente puder lutar pelos nossos filhos para que eles valorizem a pureza, eles vão ter uma vida bem diferente. Eles vão ter uma vida bem diferente. Eles vão evitar muitos embaraços espirituais que nós estamos vivendo hoje. Então, muita coisa difícil que a gente vive hoje nos relacionamentos é baseado nessa quebra de princípio. Por a gente viver numa sociedade que não valoriza isso tanto mais. Né? O sonho de todo pai e toda mãe é que isso seja preservado. Né? Então fica aí essa lição para a gente e para vocês, meninas novas aí, garotas novas, estão começando a vida agora, que gosta de ficar assim, esfrega, para vocês entenderem que isso tem um valor muito grande para Deus. Muito grande. E, com certeza, se conseguirem se manter nisso, vocês vão ter uma vida bem diferente dos pais de vocês. Pode ter certeza. Certo? Está entendido? Está claro isso ou não? Por isso aqui, no versículo 12, eles estão procurando. E é interessante quanta gente está morrendo aqui, né? É uma matança, né? Enviaram lá 12 mil homens. E agora acharam tanta gente, mata a criança. Uma loucura. É voto. Vocês percebem como que voto na Bíblia é tão sério, como você jurar, fazer compromisso é tão sério, porque aqui eles estão eliminando crianças, mulheres, e aí só deixaram aqui 400 moças. Identificaram as 400 moças virgens, que nunca tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Mas será que as mulheres que não eram virgens não poderiam reproduzir? Poderiam, mas eles fazem questão, porque essa é uma ordenança de Deus. Eles querem começar algo saudável, certo? É isso que eles querem fazer. Por causa das implicações espirituais que envolve a quebra do princípio. Eles encontraram dentro de uma das tribos que estava em Jabes de Gileade 400 moças virgens, mas haviam 600 homens benjamitas que estavam fugidos. Isso significa que a gente vai ter 200 homens que vão ficar sem mulheres. Né? Então tem 400 e tem 600 homens, então tem uma turma lá que vai ter que ficar a ver navios. E esse é um problema. Versículo 13. Então toda a Assembleia enviou, falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon. Eles acharam os benjamitas que estavam escondidos nas montanhas, e agora o povo de Israel começa a procurá-los, porque eles não querem mais se vingar, não querem destruir eles, mas querem fazê-los continuar existindo. Então toda a Assembleia enviou, falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha, que é na montanha de Rimon, e lhes proclamou a paz. Entende isso? Os 600 benjamitas estavam escondidos nessa montanha. No versículo 14, e ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém essas ainda não lhes bastaram. Não lhes bastaram porque não tinha quantidade suficiente, só tinha 400 mulheres, e aqui tem 600 homens, então 200 homens aqui vão ficar insatisfeitos, certo? E não tem essa de emprestar a mulher para o outro. Entende isso? Não vai ter jeito, viu? Você se vira, irmão. Olha que coisa, né? Como que essa questão de herança, geração é importante para o povo. E para Deus, né? Entendido isso? Por isso que o texto diz que, porém, essas ainda não lhes bastaram. Versículo 15. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, por quanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Na verdade, não foi nem Deus que fez essa brecha, foi eles. Mas eles estão colocando na conta de Deus. O texto aqui está dizendo o seguinte: esse se arrependeu aqui, por causa de Benjamim, na verdade significa, ficou com pena, certo? Então o povo de Israel ficou com pena deles, porque o Senhor tinha permitido haver uma lacuna entre as 12 tribos de Israel. Eles estão tristes porque os benjamitas é uma tribo que está ameaçada de extinção. A gente continua ali com o problema, porque tem 200 homens
que não terão mulheres. Entendido até agora? Versículo 16. E disseram os anciãos da Assembleia, os líderes, que faremos acerca de mulheres para os que restaram? Como é que a gente vai fazer? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Como é que vamos fazer? Nós não vamos tirar a mulher para esses 200. A gente dá essa parada aqui para entender o problema. Vocês percebem? Tem poucas informações espirituais claras, mas a gente continua enfatizando a questão do valor do voto e o problema que está acontecendo aqui, porque o voto foi feito e não pode ser descumprido. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Versículo 17. Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não será destruída nenhuma tribo de Israel. Então, os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma das tribos de Israel não desapareça completamente. É isso que estão dizendo. Nós precisamos arranjar uma forma de que todos eles tenham mulheres, para que a tribo não desapareça completamente da face da terra. Versículo 18. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas. Olha o problema aqui. As filhas estão todas lá solteiras, querendo casar, mas não pode dar para eles, porque tem um voto. Talvez as meninas até gostaram dos benjamitas, mas não pode casar, porque tem um voto, tem um juramento. Nós não poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Eles estavam presos pelo juramento. No versículo 19, então disseram, aí vem a ideia, né? Eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló. Siló é uma região onde também dá o povo de Israel. O texto não fala especificamente qual tribo que está ali, mas está dizendo, ó, de ano em ano há uma solenidade ao Senhor. É uma festa sagrada que está sendo comemorada como se tivesse um culto nessa região. Olha o plano deles. Em que se eleva para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém para o sul de Lebona. Ou seja, ó, vai acontecer uma festa em tal lugar. E aí, o que nós vamos fazer? Eles vão tramar aqui um crime, porque eles vão precisar de mais de 200 mulheres. O crime vai acontecer justamente durante a festa sagrada. Interessante, né? É uma festa sagrada a Deus, mas eles vão cometer um crime porque eles estão mais focados em cumprir o juramento do que respeitar os princípios espirituais. Aqui já virou uma bagunça, já virou legalismo, né? Está no versículo 19 isso. Eles vão tramar esse crime durante uma festa sagrada ao Senhor. E esse crime será cometido contra uma das próprias tribos deles. Todos entendendo? O plano é o seguinte, versículo 20 e 21, mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, e na hora da festa vocês fazem uma emboscada, emboscai-vos nas vinhas, vocês ficam escondidos nas vinhas, e olhai. E eis as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, ide-vos a terra de Benjamim. Rouba as mulheres. Elas vão estar tudo dançando lá assim, na hora da comemoração ao Senhor. Na hora do culto, vocês entram lá na igreja e pegam as mulheres e saem correndo. É contra eles mesmos, porque o povo pertence a eles. Eles não podem se associar a tribos estrangeiras, então aqui o texto já mostra que eles têm que buscar gente da própria tribo. Olha onde que eles estão procurando, olha a brecha que eles estão procurando. Estão usando um pouco a inteligência também, não é? Porque o que eles vão fazer? Já que Israel não pode entregar as filhas, né? Entendeu? Já que o Léo não pode entregar a filha, a gente rouba ela. Aí o Léo não tem culpa de nada. Percebe a sutileza? O cara fez o propósito de não poder entregar as filhas dos benjamitas. Ele não pode ser punido, porque a filha dele foi roubada. Ele vai dizer assim, ó, minha filha foi roubada, eu não dei não. Aí então está tudo certo, entendeu? A ideia é essa. É uma trama
para poder ficar trafegando no meio das leis, para atingir os objetivos, para tentar consertar um erro que eles cometeram. Mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, ide-vos à terra de Benjamim. Ok. No versículo 22, e será que quando seus pais e seus irmãos vierem a litigar conosco, vão brigar, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. Ou seja, não se preocupem, porque não foram vocês que deram, foram nós que pegamos. Entendeu? Então vocês podem ficar em paz, porque não vai ter problema espiritual nenhum para vocês, porque na verdade vocês não entregaram as filhas de vocês, mas elas foram roubadas. É tentar usar um erro para poder consertar outra coisa, é uma doideira. Eles estão trabalhando na brecha de que as mulheres deveriam ser deixadas, os pais deveriam deixar a ser levadas pelo Benjamim, se não reclamar, porque os pais não haviam quebrado o juramento, mas elas haviam sido levadas à força pelos benjamitas. Então, no meio daquela confusão toda, eles conseguiram um caminho para poder resolver um problema, mas arranjaram outro com Deus, né? No versículo 23, diz: e os filhos de Benjamim fizeram assim. Levaram as mulheres conforme ao número deles, né, que são 200, dos que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. E também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Aí termina assim: porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então a história termina assim, que eles acabaram conseguindo as mulheres, quebrando um voto de uma maneira, entre aspas, né? Aí vamos ver pelo menos 4 lições que ficam aqui nesse último capítulo, ok? Primeiro, que nós não devemos usar palavras precipitadas, foi isso que aconteceu lá atrás. Nossas filhas não vão casar com os benjamitas. Quem jura? Eu juro também. Cuidado, né? Palavras precipitadas, principalmente quando se trata de juramento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz voto. Eu juro, eu prometo, olha, eu estou firme. A gente nunca deve fazer votos precipitados, ok? Da mesma forma, a gente nunca pode dizer assim: dessa água eu nunca beberei, né? Ou nunca farei isso na minha vida. Não pode dizer isso, né? Uma hora a gente vai precisar fazer. Segunda lição é que decisões precipitadas podem destruir coisas que são caras para nós. É isso aí. Coisas que são caras. Você toma uma decisão precipitada, o cara fala: eu vou embora dessa casa, vou sair desse casamento. Cuidado, hein? Você não está preparado, não fala não. É bom pensar antes, né? Nunca deve ameaçar coisa que você não tem peito para fazer, né? Não tem coragem. Às vezes dá esses blefes assim, de forma precipitada, e isso pode ser destrutivo. Porque, né, você fala: eu vou embora dessa casa, mas não tem coragem. A mulher fala: agora você vai. Abre a porta, você vai ter que ir. Você fala: vai fazer o quê? Vai fazer Caim, né? Eles sentenciaram a própria história de vida deles como nação, quando tentaram destruir os benjamitas. Deram tiro no próprio pé, porque acabaram se prejudicando, né? Terceira lição: não adianta tentar consertar erros cometendo outros. Não adianta, vai ficar do mesmo jeito. Deu um trabalho terrível, mas ficou do mesmo jeito. Vocês vão ver também lá para frente da Bíblia, né? Que vai ter problema continuando. E quarta lição que fica: nós precisamos de liderança. Porque senão o povo vai fazer o que quer, aos próprios olhos, né? E nada pior, você chegar num lugar que não tem líder, não quero. Quem que lidera? Todo mundo. Não, todo mundo não quero não. Eu não quero todo mundo liderando aqui. É igual a igreja que tem meia dúzia que manda, né? Meia dúzia que manda, eu não quero. Tem que ter alguém, né? Nem que seja o vovozinho lá de 80 anos. Nós
terminamos o último capítulo do livro de Juízes, e essa semana é uma semana para orar e para saber o que a gente vai ter que estudar, tá? Não dá para escolher mais, vamos fazer isso, né? Então, às vezes as pessoas pedem para estudar e elas nem vêm aqui estudar. Isso não me interessa. Vamos tentar fazer esse estudo, o próximo que vier, que vocês orem para que seja gerado no mundo espiritual para as pessoas que gostam de estudar, né? Que seja algo que vai falar no profético no tempo certo para nós, né? A gente quer ouvir o que Deus quer falar nessa época, porque o livro de Juízes está muito contextualizado para hoje, é ótimo. O livro de Juízes é perfeito para os tempos de hoje, cada um faz o que quer, né? É assim que está acontecendo. Se a gente fosse ver no contexto de igreja, é igual a igreja. A igreja não tem uma liderança, segue o mesmo princípio as igrejas. Cada um faz o que quer, cada igreja faz o que quer, né? Mais ou menos assim, cada tribo faz o que quer. E por isso que vira esse enrosco aqui, de vez em quando um mata o outro. A gente pega a luta aqui para fechar a igreja do cara lá, e o cara luta para fechar a nossa, porque não está todo mundo unido no mesmo ponto. Mas é isso aí, tá? São as lições que nós temos desse capítulo. Obrigado por vocês terem participado, né? Quem conseguiu fazer todos aqui? Participar de todos? Presencial, duvido. Sem faltar nenhum. Sem faltar nenhum capítulo de Juízo. Ninguém conseguiu? Mas tomara que os que não conseguiram vir, pelo menos assistirem em casa, que eu acho bem difícil também, né? Será que assiste, gente? É porque está gravado para isso. A gente tem que assistir para a gente entender o que Deus está fazendo. Você tem que pegar a revelação da coisa, senão você não tem construção espiritual. Você tem que estar ali, não vim domingo, vou assistir para ver o que está acontecendo. A gente não pode, nós não estamos estudando aqui para poder ter informações, nós estamos estudando para saber o que Deus está falando nesse tempo. Certo? Você tem que estar atualizado com o espiritual do que está acontecendo. Daqui a pouco você está falando um trem que tem nada a ver. Por isso que a igreja morre. Você está falando uma coisa que a igreja não está vivendo. Deus não está falando aquilo, você está fazendo porque você gosta. É igual a pessoa, vão estudar isso. Vão estudar por quê? Qual o motivo de estudar isso aí? Não tem nada a ver. Agora nós estamos num tempo de ter, nós temos que ter informação, senão a gente vai perecer. O que sustenta a igreja é esse profético. Entendeu? Ele vai fazendo as correções na gente. Você fala, tem que fazer isso. Você vai respondendo à vontade de Deus através dos estudos. É isso que a gente tem que entender. Agora tem que acompanhar, tem que ter vontade de estudar, tem que ter vontade de aprender. Até a cultura da gente muda. Muda tudo. O cara tem conhecimento, conhece a Bíblia, tem intimidade com a Bíblia, é diferente. Tem a maneira de falar. Ok, nós vamos encerrar. Vamos orar, tá bem? Deus, obrigado. Nós queremos te agradecer pelo encerramento desse estudo de Juízes. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou. Que o Senhor venha gerar no nosso espírito a tua vontade para os próximos estudos. Nós queremos entregar nas tuas mãos, na certeza de estarmos certos debaixo da sua direção. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de edificação, e que possamos viver para a glória do Senhor. Hoje nos prepara para o culto, que possamos dar o nosso melhor, celebrando o teu nome, glorificando o teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. הנה עוד אשר יביצני על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו.
מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מלוכות ינעלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו.